A Congregação Cristã do Brasil crê na inteira Bíblia Sagrada como infalível palavra de Deus, mas nossa doutrina é fundamentada nos ensinos de Jesus Cristo e na doutrina apostólica dispensada para os cristãos do primeiro século. Procuramos seguir os ensinos dados pelo Espírito Santo aos apóstolos, como disse nosso amado irmão Paulo em 1 Coríntios 15, do 1 ao 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Nós da Congregação Cristã no Brasil cremos que Cristo cumpriu a lei até a sua morte e hoje ministra a nova aliança superior à antiga. Porque em Hebreus 8, versículo 7 diz: porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para outro. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Ainda no capítulo 8 aos Hebreus, verso 13 diz: dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, esse envelhece perto está de se acabar. Nessa antiga aliança estavam ordenanças velhas, duas delas usadas nas denominações até hoje, como os dízimos e a guarda do sábado. Como diz em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aquele que crê em Cristo não é mais justificado pelas obras da lei e nem aperfeiçoado por ela. Em Hebreus 7,19 diz: aquele que crê em Cristo não está justificado pelas obras da lei e nem aperfeiçoado por ela. Já em Hebreus 10,14 diz: a graça nos aperfeiçoa para sempre. Nós, a Congregação Cristã no Brasil, estamos na graça do Filho de Deus. Mas no que se diz a respeito dos dízimos da Congregação Cristã no Brasil, não é segredo de ninguém que nós, membros da Congregação Cristã no Brasil, não somos dizimistas, por cremos absolutamente que estamos na nova aliança chamada graça, e não estamos mais na lei dos mandamentos. Para os malaquianos, defensores dos dízimos, existe somente Malaquias 3,10, com o famoso apelo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Vamos analisar o texto e o contexto de Malaquias capítulo 3. No primeiro versículo diz: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, ou seja, viria o tempo onde trabalhavam os sacerdotes levitas. No versículo 3 diz: e purificará os filhos de Levi, os sacerdotes. Então esse capítulo é explicitamente destinado aos sacerdotes levitas e não ao povo de Israel, e muito menos nós, considerados gentios pelo concerto mosaico. No versículo 5 diz: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os que devoram e defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e o que pervertem o direito do estrangeiro. No versículo 8 diz: rouba o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas ao sábado. Mas como os sacerdotes roubavam a Deus? Simples de responder: não alimentando viúvas, órfãos e estrangeiros, porque os dízimos e ofertas alçadas também eram direito desta classe mais necessitada entre o povo de Israel. No livro de Deuteronômio 26:12 diz: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá alusão aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem voltar. Em Malaquias 3,10 diz, ao final do versículo: para que haja mantimentos. Então o dízimo era direito de alimento dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas. O povo das denominações acusam a CCB de não estudar a Bíblia sistematicamente. Mas por que os eruditos, teólogos das denominações insistem em mentir e negar a verdade que o dízimo não cabe mais hoje na nova aliança?
O dízimo bíblico dos hebreus era a cada 3 anos, e não uma mensalidade de um clube social como há nas igrejas evangélicas. Ao fim de cada 3º ano levarás todos os dízimos da tua colheita e depositarás em tuas portas. Deuteronômio 14:20. O termo tuas portas significa teu celeiro ou depósito. Em Deuteronômio 26:12 diz: quando acabar de separar todos os dízimos da tua colheita do 3º ano, que é o ano dos dízimos, dá-los ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que se fartem. Além de ser trianual, ou a cada 3 anos, era para os levitas repartirem aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Então vemos aqui que dízimos sendo levados em grãos, em alimentos, e não em dinheiro, ouro e etc. Apesar de já existir ouro na época, como vimos a passagem de Moisés, que diz o povo fazendo um bezerro de ouro. Para reforçar, vamos ver: certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Deuteronômio 14:22. E este versículo reforça mais uma vez os dízimos sendo entregues como alimentos. No Novo Testamento, um dos versículos mais usados pelos dizimistas é o de Mateus 23:23, passagem onde Jesus censurou os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Endro, cominho e hortelã são grãos e alimentos. E aqui Jesus estava censurando os fariseus e escribas por serem tão rigorosos nos ritos da lei e não ter a maior das primícias que o Senhor Jesus enfatizou, que era o amor, a misericórdia, amar o próximo como a si mesmo. Até então, Jesus não havia consumado sua missão redentora na cruz. Então nessa ocasião ainda vigorava as ordenanças da lei. Como diz em Hebreus 9:16, pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. O Senhor Jesus veio cumprir a lei, pois ele disse: não pensais que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Mateus 5:17. Na cruz, cumprindo a lei, ele diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10, verso 9. Aqui não entraremos em detalhes sobre os dízimos de Jacó e Abraão, porque foram antes do primeiro concerto, ou seja, antes da lei de Moisés. Ambos foram voluntários e não de um salário remunerado. Em Hebreus 7:5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda o que tenham saído dos lombos de Abraão. Somente os sacerdotes levitas tinham a ordem de cobrar e receber dízimos. Como a lei e as ordenanças encerrou-se em Cristo e a linhagem levítica que saiu dos lombos de Abraão não existe mais, nós da congregação cristã no Brasil não usamos preceitos da lei em nossa fé e doutrina. Nossos obreiros, cooperadores, diáconos, anciães e qualquer um que ocupe cargos e ministérios não recebe qualquer tipo de remuneração ou abono salarial, pois o nosso salário é a vida eterna. A questão do salário para obreiros será pautado e abordado em outro vídeo. Nossas casas de orações são construídas a caráter voluntário e com coletas também voluntárias e espontâneas. Todas as contribuições da Congregação Cristã no Brasil são para benefício de conservação, construções e obras assistenciais a membros em situação financeira comprometida, como doenças, desempregos ou em situações de calamidade. Tudo em que é empregado as coletas da nossa querida Irmandade, que contribui com alegria e sem opressão, cada objeto, alimentos, roupas e qualquer outro utensílio adquirido com coletas da nossa Irmandade são arquivados com notas fiscais
anotados, assinados em livros com testemunhas e estão sempre ao alcance da Irmandade e das autoridades para que qualquer um possa fazer vistoria. Pois bem, sem dízimos, nossos obreiros trabalham em seus próprios serviços cotidianos, dão um bom atendimento na obra, construímos belíssimas casas de orações, damos assistência aos órfãos, viúvas e estrangeiros, mas mais uma vez ressaltamos, tudo sem cobrança de dízimo. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a santa paz de Deus.